Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Raiz, de Dudu Torres. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado pelo... O Judeu Ateu. Exatamente, estamos novamente no segundo programa da semana, falando sobre quadrinhos nacionais. Se você chegou só neste programa aleatoriamente, no Quadrinho ao Quadrado a gente fala sobre quadrinhos nacionais, sempre primeiro sem spoiler, para quem ainda não leu e quer conhecer a obra, mas opiniões gerais o suficiente na nossa visão para você tomar uma decisão. E uma segunda parte com spoilers. Este programa específico ele faz parte de uma pseudo-dobradinha, que são de quadrinhos nacionais mais curtos, né? Que não daria um programa muito comprido, então a gente faz 2 programas numa semana. Exato. E existem tantos quadrinhos nacionais curtos que eles merecem um espaço aqui. A gente até precisa, porque senão não tem só... É difícil achar quadrinho comprido, de fôlego, comentável nacional, né? Não é tão comum assim. Não, nem um pouco. Então, por isso, a gente dá uma atenção para os menores, também é relevante. Nesse caso, estamos falando de Raiz, de Dudu Torres, que é um quadrinho independente, que ambos os dois, eu e você, os dois, eu adoro usar essa expressão, porque as pessoas acham que eu estou falando errado, mas eu estou falando errado de propósito. Ambos os dois compramos na FIC de 2018, em BH, na Feira Nacional de Quadrinhos, com o próprio Dudu Torres. Tem aqui o meu assinado com o meu nome e com o rosto de um dos personagens aqui. E um marca-página. E um marca-página, bonito. É bonito, mas esse é um negócio que eu nunca peguei muita fé de... Não é só de quadrinho nacional, mas de qualquer coisa de... vou dar uma marca-página de presente. Eu não tenho o que fazer com tanto marca-página. Eu não estou lendo tantas coisas assim pra querer muitos marca-páginas. Tem gente que é fascinado, né, pelos marca-páginas, sei lá, a galera fala que coleciona, mas eu acho que só quer ganhar um marca-página. Me dá um imã de geladeira eu gosto. Não faço tanta questão. Pois bem, Judeu, sobre o que é esse quadrinho mais curto, que é Raiz. Difícil talvez dar uma boa sinopse de Raiz, sem dar spoilers, mas ele conta a história desse menino. Ele é nomeado agora? Acho que não é nomeado, não. Acho que ele não é nomeado, não, mas ele vive na casa com os pais que brigam muito, ele sofre abuso físico do pai, e ele tem uma relação bem íntima com a avó dele, que acaba por falecer. E aí é meio que a história acaba sendo sobre ele lidando com isso. E a história tem essa premissa bem profunda, mas ela acaba tomando um tom bem de terror, quase horror mesmo, né? Talvez. Tem um aspecto, até uma capa meio sombria, né? Na raiz, no pescoço de um personagem. Ele é bem direto. Eu acho que uma dica sobre o que é a história tá na própria descrição do verso, que é meio que o primeiro contato de uma criança com a morte. Exato. Compreender o conceito de morte, tá ali, né? A criança ainda tá entendendo o que isso representa. E aí, esse personagem de Raiz, ele gosta de desenhar, e aí é a relação entre esse sentimento com o ato de desenhar, o que, e aí já entrando em análise, faz-nos crer que talvez tenha um pouquinho de autobiografia aí, não sei, né? Não dá pra saber. Capaz, né? É capaz, mas por ele ser um quadrinho dedicado à avó, no final, né, o Dudu Torres dedicar uma avó, eu acho que talvez um quê de autobiográfico, ou um quê de uma história que nasce de alguém próximo do autor, né? Não parece ter só surgido sem nenhum dos sentimentos envolvidos na história que tenham saído de dentro do autor, sabe? Ao mesmo tempo que poderia muito bem não ser, porque esse sentimento, ele é tão universal, né? De o primeiro contato com a morte, que inevitavelmente vai ser autobiográfico, porque todo mundo passa por isso, e é um assunto incrivelmente pouco discutido em sociedade. Pouco discutido, pouco se fala sobre o momento da morte. A gente até evita, né? Quando alguém morre, fala até mais baixo, fala mais rápido, não dá muito foco, mas é algo que inevitavelmente todo mundo vai conhecer na vida, né? Seja a sua própria, ou seja provavelmente de alguém que você conhece, ou você visualiza, ou você conhece, ama, é muito próximo da pessoa. As pessoas morrem. Pouquíssima gente morre sem ter a experiência da morte, né? Sim. Tem que ser muito jovem e, sei lá, não conhecer ninguém pra morrer. Tem ter experienciado a morte antes.
E, tipo, eu adoro histórias que comentam sobre a experiência especificamente de lidar com a morte, porque eu acho um tabu tão grande da sociedade, tão pouco comentado, que nem você já falou, que qualquer história que acaba levantando esse assunto é meio que, como é que a gente lida com isso, sabe? Tipo, mano, uma criança de 10 anos tem esse contato com o absurdo que é viver e morrer e, tipo, ninguém tá ali, sabe, pra ajudar. Exatamente. Eu acho que, inclusive, esse é um aspecto que é interessante também, Raiz, justamente por ele trazer esse personagem principal numa idade que é aquela... Quando você é muito criança, você não entende a morte, né? Tipo, uma criança... até uns 6, 7 anos ali, você vai num velório, você foi em algum velório, você viu criança da cidade, tipo, ela não tá entendendo, eu acho que ela não compreende aquele conceito do cadáver da pessoa, não compreende o conceito de que tá todo mundo chorando porque aquela pessoa não vai voltar, né, na nossa sociedade é assim. É uma coisa mais abstrata pra criança, mas eu acho que há uns 10 anos, que é o do personagem, ele já tem alguma consciência, mas ao mesmo tempo ele não tem a experiência necessária pra saber lidar com isso. Então acho que é um ponto bom ali pra encaixar essa história. No mínimo entende o conceito de nunca mais ver aquela pessoa, né? E aí, tipo, meio que tentar encontrar a própria solução pra isso, assim. Exatamente. O Raiz, ele é bem curto em relação aos quadrinhos que a gente costuma comentar. Ele tem aqui suas, sei lá, quantas páginas... 30 páginas, sabe? Era bem curtinho. Então, dá aquela impressão de ser um trabalho como um primeiro quadrinho, né, dele. Aparentemente tem algum outro na história que ele fez parte de uma antologia, mas quadrinho do autor mesmo, separado, esse é o primeiro. A gente chamaria de one shot, né? É um one shot. É um one shot dele, Bom, enfim... O ponto é que, sendo um primeiro quadrinho mais de fôlego do autor, ainda que ainda seja bem curtinho, um one shot, eu acho que tá bem encaminhada a arte do quadrinista, né? A gente tá entendendo um pouco qual que é o estilo que ele vai tentar seguir. Que parece ser... Alguns ângulos, ele me lembra vagamente, me lembra o Marcelo Quintanilha, de... Um pouquinho, de tungstênio, de talco de vidro, que a gente já comentou aqui. Quando ele faz alguns ângulos um pouco mais realistas ali, algum foco, mas também senti um pouco de... Eu não sei dizer qual, mas tipo alguma referência de mangá, sabe? Eu também. Tipo Akira, talvez, tipo o menininho que acompanha o personagem principal, ele parece muito um personagem de Akira. Parece o Kaneda de olho claro e menorzinho. Eu definitivamente senti uma influência de mangá, e eu não tenho a mínima ideia se tem ou não, mas, né, como mangá é algo querido no nosso coração aqui, definitivamente me chamou a atenção isso. Sim, é perceptível. Até as cenas de terror me lembrou alguns mangás de terror, mas aí eu acho que seria mais algo pessoal mesmo, meu mesmo. Sim. É uma boa arte, acho, que nem você falou, tá bem direcionado, e os grandes momentos de impacto são muito impactantes, sabe? Tipo, sim, funcionam. Tem uma quebra, tem um momento ali que tem uma quebra em específico da arte até, né? Começa a usar mais sombras e uns tons diferentes do que estavam sendo usados antes, e é bem gritante meio que a discrepância visual do antes e depois desse momento. E sim. Tipo, você acaba sendo meio que engolido justamente por essa discrepância. Sim. Ainda assim, eu acho que há bastante espaço para evolução, né? Mas eu acho que falta talvez um pouco mais de detalhismo ali em cenário, usar um pouco melhor o espaço, mas eu acho que tá bem encaminhado. Hoje eu gostaria de acompanhar novos trabalhos do Torres, com certeza. Não, eu definitivamente tenho bastante interesse e, como a gente falou, por ser uma obra por ser a primeira obra, pelo menos, que ele tem completa fechada assim, ela é extremamente concisa e vai direto ao ponto. Tem um começo, bem, fim muito direto e muito, muito bem direcionado. Eu gostei, sim. Sim. E eu acho que ele ressoa um pouco, meio que sem querer, com o outro quadrinho que a gente falou nesta semana, que é o Hermínia, no sentido de que ele vai por um lado simbólico em algum momento ali, um lado que a gente fica meio em dúvida no que está acontecendo, se é realidade, se não é realidade, mas ele nunca vai por um lado de pretensão ou de muito absurdo. Ele sempre parece estar lidando com algo
bastante pessoal, bastante intimista, um sentimento bem específico de relação com a morte, do medo do desconhecido, do medo da separação. Ele trabalha a parte do simbolismo, mas ele ainda assim sabe manter o pé no chão em sentimentos bem humanos, bem reconhecíveis, bem diretos. O que é um dos adjetivos positivos do quadrinho, que é justamente ele ser bem conciso e direto no que ele tá tratando. E pra uma raridade, pra um quadrinho nacional, ainda mais um de curta duração, ter um final não aberto, né? Um final bem fechado, e você entende perfeitamente o que aconteceu ali, apesar desses grandes absurdos e tudo mais. Exatamente, ele encerra a história que ele quer contar ali, tá toda contida ali, faz todo sentido. Uhum. Eu gosto também de um aspecto da transição de momentos e flashbacks. Talvez, embora o segundo flashback, que é quando ele tá com a avó na horta, eu não tenha muito gostado do layout que ele escolheu pra representar isso. Eu acho que ficou claro. Não sei se passou bem a ideia de flashback ali em comparação com a cena anterior de entre aspas, flashback que tem. Porque eu acho que não é flashback, né? Ele só tá pulando a narrativa pra momentos diferentes. Mas eu gosto como essas transições, elas fazem todo sentido pra manter o ritmo da narrativa, né? A gente nunca é transportado meio de supetão pra outro momento da história. Uhum. Mas é que, sei lá, a gente acabou falando de começo, mas no final das contas o que mais chama a atenção mesmo em Raiz é meio que, pra mim pelo menos, é sim essa temática tão pouco explorada e que é tão visceral ao ser humano, que acaba sendo tratado aqui com bastante pessoalidade e bastante humanidade mesmo. É bom. Sim. É bom. Eu gosto de histórias que tratam da temática da morte. Sim. Nesse sentido funciona bem. Mas eu acho que por Raiz ser bem curto e com temática bem específica, fica um pouco mais difícil a gente falar muito mais sem spoilers, né? Eu acho que a gente abordou o que dava sem tentar estragar muito. Mas se não ficou claro, eu acho que nós dois gostamos, né? Sim, eu gostei. É um bom quadrinho curto e fácil de encontrar. E eu acho que vale sempre a pena essa leitura. Beleza. Dito isso, uma vez que você tenha lido Raiz, acompanhe-nos na segunda parte do podcast com spoilers. Maravilha. Beleza, Judeu, vamos lá falar rapidamente disso, porque também não dá pra contar muitos... Não tem tantos spoilers. Não tem muitos spoilers. O grande spoiler que eu tava tentando evitar comentar é justamente dessa virada de tom pro terror e horror que tem nessa... o garoto se auto-enterra, é isso que aconteceu, né? Ou o amigo enterrou, né? Fica meio no ar o que aconteceu, esse amigo filha da puta dele aí. Pois é, então, eu comentei isso, mas eu meio que não entendi no final das... Tipo, eu falei, ele deixa tudo muito bem explicado no final das contas. Mas aí tem só esse amigo aí que fica um pouquinho confuso, mas até onde eu entendi, é tipo meio que um amigo imaginário dele. Será que é um amigo imaginário? Ou será que é um amigo real que só é um amigo bem filha da puta porque ele é cruel desde o começo, o tempo todo, né? Eu acho que dá pra dar a pistas o suficiente pra ser aceitável que esse personagem não existe, né, visualmente. Sim. Porque, enfim, só interage com o personagem principal. Em algum momento ele coloca uma mosca na boca do pai, mas pode ter sido muito bem uma segunda personalidade, né? Eu sei lá, só uma mosca pousou na boca do pai, sei lá. Não, acho que aí seria muito específico, né? Vou colocar a mosca na boca dele, e aí cenas depois sai uma mosca da boca dele. Não, mas é outra mosca, não tem nada a ver. seria muito estranho. No desenho final ele tem o desenho lá e ele tem o desenho do amigo, e o amigo tá todo bizarrão ali. Eu não sei se... bom, mas pode ser só porque era um amigo filho da puta mesmo. Mas, sei lá, eu entendi que era amigo imaginário dele. Ou sei lá, uma segunda personalidade, alguma coisa assim. Fica essa dúvida no ar. Mas sobre essa imagem da avó que aparece. O que eu acho interessante é que quando ele aparece a primeira vez, você fala assim, ok, será que é a forma que ele encontrou pra representar a avó dele? É um reencontro emocionante, só que é uma avó muito bizarra e estranha. Você fala, não, peraí, caralho, não é a avó não. Exato. Ela vai ficando cada vez mais bizarra e mais bizarra.
É engraçado, porque o personagem tem um certo alívio momentâneo de ver ela, e tem uns quadros que ela parece até simpática, sabe? Apesar dessa forma obscura, mas logo em seguida ela começa a vomitar em cima do garoto, e tipo, eu acho que passou muito bem esse feeling do medo do desconhecido, sabe? Que você adquire quando você primeiro conhece a morte. Concordo. Eu tava virando aqui as páginas e tem mais uma possibilidade do menino ser imaginário, né? Quando ele quebra o rosto e vira. Ele é realmente, eu não tinha pensado nessa interpretação, mas acho que é possível que que seja imaginário, nunca existiu e ele se enterrou sozinho. Até combinaria com a personalidade de ser alguém mais isolado, que tá sempre desenhando e, portanto, não teria um amigo pra levar pra casa. Não, e acaba caindo bem com a temática dessa ideia de que ele se enterrou mesmo, sabe? Porque é uma criança e ter que lidar com essas temáticas de morte é tão complexo, é tão difícil. E a avó dele vivia falando sobre voltar pra Terra. De voltar pra Terra, justamente. E também simbolicamente ser a forma como as pessoas, quando morrem, né, são enterradas. Então, talvez sendo a primeira relação dele com a morte, ele achou que essa era a forma dele encontrar de volta com a avó. Existe um simbolismo funcional aí. Isso é mais pessoal, eu não sei, mas é porque casa bem com a experiência do mangá. Mas eu lembro quando eu era pequeno, quando a primeiro contato talvez que eu tive com a morte foi uma coisa mais religiosa ali, de tudo mais. Eu lembro de perguntar pra minha professora porque todo mundo não se mata e vai pro céu e acabou, né? Se o céu é tão melhor, né? Mas é porque, de fato, né? É a conclusão lógica que uma criança poderia... Faz todo sentido essa conclusão, pela verdade. Sim. Mas é por isso que, sei lá, suicídio, né, é pecado na religião e você vai pro inferno. Mas não no judaísmo, na verdade. Será que eles... Agora que me ocorreu, será que fizeram isso aí só porque, tipo... É claro. É justamente porque eles falam, não, o céu é muito melhor. Então, tá, não pode se matar, não pode. É claro que é por isso. Caralho, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado que é realmente, tipo, é a única coisa que é imperdoável, pelo menos no catolicismo, né? A única coisa que é imperdoável. Você vai direto pro inferno, não tem volta, não tem perdão, é você se suicidar. Faz todo sentido. Senão todo mundo se matava pra ir pro céu. Muito bem. Não, mas eu comentei isso justamente porque a morte, ela é tão complexa e ela é tão... cara, é difícil de compreender, mesmo pra gente que é adulto. Por uma criança ainda por cima, você faz umas conclusões bizarras, sabe? Quando você é apresentado essa ideia pela primeira vez. A ideia do garoto se enterrar nem é tão absurdo assim pra mim, sabe? Sim. Ele via essa mensagem de voltar pra Terra num sentido quase literal mesmo. Sim, e faz sentido com o nome da história, inclusive, né, de raiz, né, de ser isso que tá enterrado. Inclusive é um simbolismo interessante, o nome ele tem múltiplas interpretações, eu acho que foi uma boa escolha de nome, inclusive. A avó é uma raiz, a raiz é suas origens, né, de onde você vem, aí no caso dele é a relação com a avó. Sim. Tem vários simbolismos interessantes aí, eu acho que funciona. Mais histórias sobre mortes, eu queria. Mais histórias sobre mortes com uma boa sensibilidade aí, né? Só vender uma morte gratuita aí. O Raiz, ele tem uma sensibilidade boa nesse sentido, eu acho que é por isso que funciona tão bem. Maravilha, cara. Maravilha, falamos sobre Raiz e encerramos esta semana de podcasts mais curtos sobre quadrinhos nacionais, o que vai nos levar pro mês que vem por uma volta do quadrinho ao quadrado convencional, só que não tão convencional, né, Judeu? Pois é, não tão convencional assim, na verdade, porque a próxima obra que a gente vai analisar vai ser uma já recomendada por você no Mangá ao Quadrado, outro podcast, né, que é Mayara e Annabelle, só que como Mayara e Annabelle é uma... De quem mesmo? Desculpa, eu não sei o nome. É de Pablo Casado e Thales Rodrigues. Maravilha, mas como eu ia dizer, como Mayara e Annabelle é uma obra em publicação, já terminou, né? 5 volumes. Então, eles querem revisitar o universo de Mayara, que ele permite isso, mas a história que eles tinham pra contar até aquele momento se encerra no 5º volume, mas dá pra continuar tranquilamente. Mas como até o 5º volume é muita coisa, a gente vai analisar só os volumes 1 a 3. Exatamente. O primeiro volume de Mayara e Annabelle é mais de
introdução desse mundo, e aí a gente tem o primeiro mini arco, né, de Mayara e Annabelle, que vai focar numa história específica. A gente vai terminar ali no terceiro volume, num cliffhanger, porque todo quadrinho deles eles terminam em cliffhanger. Mas tematicamente mais ou menos se fecha. Tematicamente mais ou menos se fecha. Eu acho que é uma boa forma da gente conhecer Mayara e Annabelle, que é praticamente um Battle Shonen nacional aí. Maravilha. Que eu acho que é bem interessante. Todo mundo que lê vai, no mínimo, ter opiniões sobre. E vai ser divertido comentar. Beleza. Acho que vai ser o primeiro quadrinho nacional de ação que a gente vai falar, né? Que é algo mais convencional e não algo super pseudo, super profundo, psicológico. Dá pra falar muito sobre a gente pelos quadrinhos que a gente escolheu até agora pra analisar. Ou dá pra falar muito sobre quadrinhos nacionais. Também. Bom ponto. Então, até mês que vem com Mayara e Annabelle. Volumes 1 a 3. Até mês que vem.